Esses trabalhos fazem parte de uma série chamada Memória e Ilusão da Casa, onde assim, a busca é justamente por revisitar lugares, moradias antigas onde eu morei e tentar lembrar de como é que eram esses espaços, tanto no sentido físico, das plantas, das casas, quanto de acontecimentos, né? Dentro dessa série tem, pode-se dizer, uma subsérie, né, que são essas fotos que estão aqui, que fazem parte de um desdobramento chamado Vestígios, ou seja, ao mesmo tempo que existem fotografias, nesse caso específico são fotografias até que foram atingidas por aquela tragédia socioambiental aqui em Petrópolis. Então essas próprias fotos que às vezes a gente tem como guardiães da memória, elas tendem também a se esvair, né? Ou seja, principalmente por conta da tragédia, elas pegaram água, então a própria imagem meio que perdeu muito da sua forma original, né? Então isso também traz para essa obra o quanto a própria memória é algo que com o tempo tende a fugir, né? Não só a memória nossa, interna de cada um, mas até uma escrita, um diário, uma própria fotografia está sujeita a daqui a alguns anos ou muitos anos não estar mais aqui com a gente, né? Então acho que o trabalho acaba convidando todo mundo a refletir e valorizar esse momento presente, né? É uma escrita que tenta também assim trazer algo dessas vivências, né? Ao mesmo tempo que elas acabam fugindo, então é um misto de memória e até mesmo de ilusão, né? Porque tem coisas que a gente não sabe se aconteceram de fato. É igual quando se fala de que volta a uma casa de infância e você imagina que ela era muito maior, né? Mas era a gente que era muito pequeno, né? Cuiabá. Éramos 3, um quintal, pés de pera. Lembro-me pouco da casa, talvez porque a casa fosse o quintal, um mundo a ser descoberto. É uma outra parte, né, dessa memória e ilusão da casa. Aqui eu parti do visual, né, da estética ou arquitetura de cada uma dessas casas que eu morei e tentei, aí com muita liberdade, né, assim, acho que é um dos trabalhos até que vai mais para esse lado da ilusão, do desdobramento. E aí quando se fala de desdobramento, eu usei muito esse recurso de como se fossem caixas dobradas, né? Ou seja, como essas paredes dessas casas fossem dobraduras, né? É uma técnica de gravura, né? Aqui no país se chama muitas vezes como relevo seco. Os países latinos chamam a técnica de gofrado, né? Que é uma técnica de gravura que se chama a seco, né? Ou seja, a seco porque ela não recebe tinta, né? Ou seja, você faz uma matriz e essa matriz é prensada num papel umedecido para conseguir essas formas. Outro motivo que me levou a explorar e trabalhar com essa técnica, que como a ideia é trabalhar com a memória, ela tem esse tom bem leve, né? Bem olhando a grosso modo e rápido, parece só uma folha branca, mas não, é uma folha que guarda lembranças, memórias. Então acho que esse lado da memória e da essência, acho que das pessoas, para mim é algo acho que muito rico, né? E que na maioria das vezes acaba passando despercebido, né? Essa obra ela fala sobre um tempo de mudança, aquele momento que você está saindo de um espaço e indo para o outro, e é um momento que você começa a revisitar aquelas memórias do passado, tudo aquilo que você viveu naquele espaço. Então tem muito um processo de papel amassado, de você jogar fora, e aí aquilo vai despertando um sentimento emocional muito forte. Então, além da mudança do espaço, você também tem toda essa questão emocional que isso te gera, todo esse sentimento do passado que a saída desse ambiente te gera, né? Essa criação do vazio. Então, esses 3 painéis, eles falam dessa partida, desse tempo de partir. Fala de impermanência, porque nada é para sempre, então nem todas as mudanças a gente escolhe.
e fala também do vazio que se abre para você poder também permitir que novas possibilidades aconteçam. A outra instalação chama Nenhum Objeto Resiste ao Tempo. Fala sobre a passagem do tempo e ela representa uma parede, era uma parede pintada minha, do meu antigo estúdio, que eu fui quebrando, que ela se quebrou com essa ideia de que de que tudo tem um fim, de que sempre a gente só tem a certeza que as coisas têm um fim. Então fala sobre esse apego e desapego, de você, aquilo que é um escombro, na verdade também é uma memória, é uma lembrança de diversas obras que passaram por ali, e aquilo vira um apego de você não deixar aquilo embora, né? O que poderia ser lixo, na verdade viram pedaços de memória. A instalação acompanha um vídeo e um texto em máquina de escrever que eu escrevi sobre esse processo. Esse trabalho, ele é resultado de uma residência artística que eu fiz em 2021 em Boiçucanga. E eu cheguei lá, eu costumo trabalhar muito com performance, né? E fiquei confusa do que eu ia apresentar. Então, eu tinha uma mesa para ocupar com o meu material de trabalho. Os outros artistas pintavam, esculpiam, então eles ocupavam as mesas com esses objetos, e eu olhava para aquilo e falava, gente, o que eu faço aqui? E, ao mesmo tempo, eu levei, sim, muito material para desenvolver algo lá que ia vir na hora. E aí, o nosso orientador falou, por que você não traz o material para cima da mesa? Na verdade, eu tinha levado um tecido, um pedaço de papel sobre o qual eu tinha feito a massagem numa senhora que é super importante para minha família, chamada Dona Lucinda. Ele falou, por que você não traz a Lucinda para cima da mesa? Aí, quando eu botei esse papel e eu fui trazendo os materiais que eu já tinha levado para fazer a residência, aquilo ali já foi tomando um sentido, já foi fazendo sentido em cima da mesa, aquele monte de objeto. E aí, toda volta que eu dava, né, pelo vilarejo, eu ia encontrando alguns elementos da natureza e eu ia trazendo para a mesa também. Fui somando esses materiais e percebendo que eu estava criando uma espécie de assemblagem móvel, porque cada dia aquela composição estava de um jeito. E aí eu comecei a entender que em algum momento eu ia deitar sobre essa mesa e eu ia fazer uma espécie de performance, ritual, enfim, em homenagem à minha mãe e à minha avó. Porque esse projeto chama Má, ele envolve a perda da minha mãe e, ao mesmo tempo, toda a minha ancestralidade mais voltada para o feminino. E nessa viagem eu percebi assim, caramba, eu penso tanto na minha mãe, mas e a mãe da minha mãe? E aí foi quando eu resolvi, então, que eu ia fazer uma performance em que eu ia deitar nessa mesa, fazendo uma homenagem à minha avó materna, que ficou paralítica aos 43 anos. Então eu ia trazer uma cena em que eu ia aquietar e ver o que me chegava a partir dali. Então eu fiz 2 momentos em que eu deitei sobre essa mesa, que eu acabei chamando de mesa de operações. Então, aqui a gente tem os registros que eu fiz de cima, como que um diário, né, de como essa mesa ia mudando, e eu chamei de mesa de operações, que existe um termo, né, nas artes performativas, enfim, que é a psicomagia, atos psicomágicos. Então eu resolvi que eu estava ali criando um ato psicomágico, um ato como que de uma cura, uma transmutação a partir de uma ação, né?
Então, esse trabalho é isso, mesa de operações. E eu tenho também o trabalho em performance, que está aqui em vídeo, que chama Pré-Pó, e é uma espécie de ficção, digamos, uma espécie de ficção científica, como se fosse uma criatura que nos espreita para relembrar a gente que a gente está muito perto do fim. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai antecipar rapidamente esse fim, né? Do ser humano, vai extinguir a nossa espécie no planeta. Então chama Pré-Pó. A gente precisa que tenha respeito e proteção aos povos originários imediatamente. Gostaria de citar o Ailton Krenak, que é o nosso maior sábio do povo Krenak, e falar que tudo isso tem que parar imediatamente. Não apenas o extermínio dos indígenas, como da floresta, do cerrado, dos nossos biomas mais importantes. Tudo aqui é de verdade, tá? Nada é fake, é terra mesmo. Em volta tem uma outra terra vermelha, que eu acho que é uma metáfora para o sangue, né? E as plaquinhas em MDF, o importante é não usar mais plásticos no mundo. Elas vêm com os 62 nomes das nações indígenas, dos povos indígenas da região amazônica. O sentido da terra é muito importante diante do que está escrito, tanto em cima quanto embaixo, né? O pedido de respeito e proteção e a denúncia de que está tendo um genocídio. Por isso tem terra vermelha. Eu gostaria de ressaltar que também eu trabalhei com quartzo. O quartzo é um mineral não tão valorizado, digamos assim. Mas o minério é tudo que querem extrair na região amazônica, desmatando tudo para extrair ouro. E está presente de alguma maneira, mas mais do que simbólica, sobre esse problema do minério e da mineração, da extração ilegal. O meu trabalho se chama Mudanças, né? E fala sobre um processo que eu estou passando neste momento de mudança. Eu estou indo para Portugal para fazer um mestrado, mas eu acho que também trata de coisas que são de todo mundo, né? Porque a gente está num mundo em que acontecem mudanças no mundo e a gente tem que se adaptar, e a mudança é um processo de resposta, né, a essa exigência que o mundo nos traz, né? Então eu trabalhei com a caixa de mudança, que era uma coisa que estava na minha cara, literalmente,
E eu vou fazer daqui a pouco uma performance na qual eu vou usar a argila. Então a argila, a caixa representa coisas que a gente deixa para trás ou leva, né, na nossa mudança, e a argila é essa possibilidade de renovação, porque a argila é um objeto muito maleável, muito orgânico. Então, com isso, eu estou tentando tratar com essa dialética, né, desses dois materiais que, na verdade, representam dois sentimentos diferentes. Um, da gente ter uma esperança de uma vida nova, de novas possibilidades, e outra que a gente está deixando algumas coisas para trás também. Eu quero que as pessoas vejam a minha experiência e o meu trabalho e sintam um reflexo nisso na vida delas. E aí, a partir disso, refletir qual a importância que existe numa mudança, né? Esse tempo, que é um tempo que fica suspenso, que você fica esperando para se mudar, né? Que é, de certa forma, uma angústia, mas também uma esperança de uma coisa nova. Então, eu acho que é isso, é um diálogo, né? Eu sempre acho que a arte é um diálogo com as pessoas, né? Então, é isso que eu quero mostrar nesse meu trabalho. Veraneios, devaneios, piscinas e outras distrações. O título, acho que eu quis resumir a ideia para reflexão, para memória das pessoas que já tiveram essas experiências de veraneio, devaneios, acho que todo mundo já teve a sua experiência. Mas esse trabalho é focado na cidade de Petrópolis, que é uma cidade que, desde Dom Pedro, foi usada como uma cidade de veraneio, de mudança de ares. E assim, como tudo tem dois lados, tem o lado encantador e tem o lado do abandono que essas cidades de veraneio sofrem, né? Então elas são belos cenários que depois são abandonados. E as piscinas e todas essas distrações e que a gente hoje, cada vez mais, e até eu acho que nossas pequenas piscinas são os computadores e as telinhas de celular, esse tempo que a gente, às vezes, também, entre aspas, gasta em distrações e muitas vezes se distanciando de si mesmo. E o trabalho foi feito com lápis de cor processo, lápis de cor. Fui gastando, os azuis ficaram desse tamaninho. E aí eu vim trazendo imagens, desde o navio negreiro, que é uma marca da nossa cultura, nossa sociedade, desde aí e até as nossas piscinas, que hoje também não fazem mais sentido você construir piscinas. E, para mim, né, uma reflexão minha, porque a água hoje é rara, a água hoje ela tem que ser muito bem cuidada. Então, é esse sentido todo que tem para mim esse trabalho. Descaminho é um trabalho de carvão e aquarela sobre tecido, e ele vai falar um pouco sobre o descaminhar, né? São duas pedras que tem em Itaipava, que eu retratei, e essa ida até essas pedras, subir nelas, e depois esse descaminho que é o voltar para casa.
ele traz um pouco sobre isso. Então, o chegar em casa e adequar o tempo de produção e o tempo das demandas mesmo, né, da casa e tudo. Ele traz essas questões, assim. Essas pedras, normalmente, a gente vendo elas de longe, você vê muito cinza, né? Que é a cor, normalmente, das pedras. Mas tem as vegetações. Então, essas sobreposições são as aquarelas, que ela representa a vegetação desse espaço. Horas está verde, horas tem esse tom meio... seria... um vermelho, né? Que é o outono, normalmente tem esse tom nas pedras. Assim. O tempo, para mim, é um tempo atemporal, nessa parte de que eu tenho um bebê, então hoje o tempo não é mais meu, o tempo é dele, né? Ele que faz o meu tempo, na verdade. Então eu vivo num tempo amoral, na verdade, né? Não tem um cronológico muito certo, é tudo a partir do que ele quer. Então tenho a relação do tempo suspenso, é o meu tempo suspenso para o tempo dele.